Na China, mais especificamente no Templo de Bailin, um feito absurdo aconteceu na Terra. No dia em que o grande Ryu Kaiô completou 100 anos de idade, ele descobriu que Hetsu Kaiô havia aberto ao meio um sino de 10 toneladas e partido para o Japão. Seu destino foi a arena subterrânea. Lá ele avançou etapas facilmente e chegou à terceira fase, onde ele enfrentaria o prodígio do karatê Katsumi Orochi, aquele que lutou e venceu o brigão mais forte, Kaoru Hanayama. Mas antes a cena cortava para alguém que dizia: a arte de luta mais forte neste mundo? Bom, existe os Gracie, o K1, há muitos estilos, mas se você quer falar de apenas um, eu diria o Kenpo chinês. Um grito em conjunto ecoava dos monges ao fundo após o velho mestre falar aquilo, e os monges continuavam treinando, chutes, golpes com os dedos, pisões, todos numa potência tremenda. Mas também havia o controle, a ponto da natureza o receber muito bem. Havia a destreza de correr, subir as paredes, parar e ficar em guarda, desafiando a própria física, e voltava a ser dito. Aquele que é conhecido como o Kenpo chinês, assim, sem dúvidas, ele é um extenso campo de conhecimento. O monge desprendia o pé da parede finalmente, pousava suavemente e olhava focado, e o velho mestre voltava a dizer: no Kenpo chinês, tudo será estudado, a fim de se obter tudo. E quando digo tudo, quero dizer que realmente há muitas coisas. O que é esta pedra, você pergunta? Chamamos isso de pedra de quebrar. É uma forma de treinamento que usamos por aqui. Por que ele está golpeando, você pergunta? Assim, ele está lapidando a pedra com várias regiões do seu corpo. Ele faz esses membros do corpo se tornarem ferramentas. Usa as libras do seu peso ao seu favor. Seu punho é como facas, e de pouco a pouco, seus acertos, socos e chutes vão fazendo peça por peça, até que a grande pedra se transforme em algo como uma esfera. Obviamente, fazemos isso com uma pedra dura. Nem mãos e pés vão terminar ilesos, mas isso acontece com quem é jovem. A fim de aumentar a espessura e engrossar a fina pele, eles treinam continuamente, refinando seus ataques. Nos era mostrado um dos alunos golpeando à distância, o vento se dirigia até uma vela e a apagava, e o mestre voltava a dizer: não importa as condições que ele estiver, ele não vai parar. A cena cortava para outro monge num lago treinando sob madeiras pregadas e voltava a ser dito: só aqueles que aguentam por muito tempo as circunstâncias que não podem ser medidas com palavras atingem a velocidade sobre-humana. E uma vez que esta velocidade é obtida, suas mãos e pés cortarão a pedra dura como se fosse manteiga ou fruta. Então contemple, esta é uma vista esplêndida para você, eu tenho certeza. Esta é a pedra que o punho de Deus golpeou. Mas ainda assim, a história do Kenpo chinês é longa demais, e mais de 4.000 anos de história criaram algo tão impensável como isso. Esta que você vê é uma obsidiana feita pelo punho do demônio Hetsu Kaiô, há 2 anos atrás. Sim, eu sei, é uma pedra esplêndida. A cena cortava para Tóquio e o narrador exclamava: pela terceira vez, Hetsu Kaiô está presente no solo da arena subterrânea. Em seguida, outra história começava a ser contada por Orochidopo, enquanto um circo nos era mostrado. Já se passaram mais de 15 anos desde então, mas eu já era bem conhecido, então vocês sabem, fiz muitos amigos. Um deles era líder de uma trupe de circo, mas quando você já viveu mais de 50 anos, viu todos os tipos de pessoas, nada te surpreende. Mas quando eu vi aquela criança, sinceramente, eu fiquei sem fôlego. Era um pirralho com mais ou menos 5 anos de idade, então ele foi e saltou em alta velocidade. Girou no ar, perdeu a pegada proposta e caiu. Mas com o pé ele se reposicionou, balançou de um lado para o outro sorrindo, girou no ar, pousou e comemorou com a plateia. Mas o que me surpreenderia ainda estava por vir. Ele fazia cabo de guerra com outra criatura de 5 anos de idade. Eles tinham o mesmo tempo de vida, então era uma disputa justa. Nos era mostrado um elefante tentando puxar Katsumi no cabo de guerra e o garoto travando, e Doppo continuava contando. Mas naquela época, uma onda de acidentes estava ocorrendo frequentemente nos circos. E naquele dia, naquele circo, um ataque de leão, algo que acontece uma vez a cada poucos anos, ocorreu naquele trágico dia.
um circense tentou interagir com um animal extremamente agitado, que estava de muito mau humor. Aquele que é considerado o rei dos animais. E esse era um leão que ninguém podia tocar no circo. Gritaram depois: peguem um rifle, mas alguém entrou sozinho no recinto. Era o garoto de 5 anos que abriu seus braços e, mesmo vendo a fera rugir, ele sorriu, se aproximou e o fez dócil. Um garoto de 5 anos de idade acalmou a fera que tinha acabado de tirar a vida de seu pai na sua frente. Quando a equipe chegou, eles se chocaram, mas o garoto olhou e disse: por favor, me ajudem a tirar o papai. Rápido. As lágrimas desciam dos olhos do pequeno e Doppo voltava a contar. O gênio Katsumi Orochi aos 5 anos. Sim, ele já era considerado gênio, e foi assim que aconteceu há 15 anos atrás. A cena voltava para o presente, onde Katsumi, já homem, dava um tapa na faixa que envolvia seu corpo graças aos danos do combate anterior, e ele dizia: eu me sinto bem, realmente bem. Ele lançava um neck punch que estalava como um chicote, a aura do seu punho saía e Doppo se aproximava dizendo: a essa altura já não tenho nenhum conselho para você. Não preciso falar para você manter a calma e continuar dando tudo o que você tem. Como seu pai e como seu professor, eu te ensinei tudo o que podia. Existem mais de 10 milhões de karatekas full contact, mas o Shinshinkai é o verdadeiro lar do karatê de combate. E você está no pico desse lar. Será aquele que vai enfrentar o representante do Kenpo chinês. Entenda o que isso significa, Katsumi. Mesmo agora, a minha crença é de que você é a forma moderna do karatê e ainda manteve a tradição inalterada. Então, se você, Katsumi Orochi, ficasse aquém do Kenpo chinês, o progenitor do karatê, a história da nossa modalidade não teria mais significado. Katou, Sueda e Baki se surpreendiam com aquelas duras palavras e Doppo continuava: e se isso acontecer, eu gostaria de fechar a escola. Os alunos do Shinshinkai se surpreendiam e Katsumi dizia com um sorriso no rosto: eu penso a mesma coisa, diretor. Katsumi se virava e a cena cortava para ele saindo para a arena. Doppo observava bem e divagava. Olha só, ele está mostrando costas fortes. Katsumi juntava suas mãos, agradecia e começava a se lembrar de toda a sua jornada. O treino embaixo de cachoeiras, karatê sendo afiado pelo seu pai, o grande mestre, a sua arte marcial sendo colocada na prática nas ruas, ele dominando lutadores talentosos do ginásio, passando pelos testes propostos, treinando com muita carga, vencendo grandes lutadores do Shinshinkai, fazendo sua corrida, afiando seus punhos e por aí vai. Essa foi a sua jornada. Ele estava pronto. Katsumi separava as mãos e o apresentador dizia: e no corner do tigre branco, Katsumi Orochi. O próprio olhava para seus companheiros e dizia: vocês dois, apenas deixem comigo. Katou e Suedo abriam um sorriso confiantes com seu representante e nos era mostrado: Hetsukayo, 1,76m, 106 kg. Katsumi Orochi, 1,86m, 116 kg. E o apresentador dizia: karatê ou Kenpo chinês? O novo versus o velho. Ambos os representantes pretendem chegar à resposta dessa pergunta. Katsumi questionava: você conhece o slogan dessa partida, meu caro Hetsu? O chinês não respondia, ficava apenas encarando, e Katsumi respondia: a arma nuclear versus a lança de bambu. E aqui, galera, um rápido adendo. Na tradução norte-americana, você vai encontrar escrito The Fighter Weapon, a arma do lutador, mas essa tradução é incorreta. Katsumi sorria confiante e seus companheiros olhavam atentos, mas Katou acreditava. Katsumi iria vencer. O juiz mandava os lutadores tomarem suas posições, ambos se afastavam e Katsumi entrava em guarda quando o sinal para começar era dado. O apresentador, Baki, Doppo, Katou e Suedo, todos percebiam que Katsumi já estava na posição para lançar o soco na velocidade do som. O apresentador começava a dizer em seguida: o punho Meki, o golpe que derrubou o lendário Kaoru Hanayama. 8 juntas vão transferir energia para um Seiken ao acelerar tais juntas. E assim, é dito que o punho realmente supera a velocidade do som. O karatê moderno é assustador. Como a China, com seus 4.000 anos de história, vai lutar contra esse grande e atlético karateka moderno? Doppo sorria e em seguida ele dizia:
Ele adora ficar brincando, mas agora ele está sério. Esse deve ser o pior cenário para Hetsu. Esse punho da velocidade do som é algo que você pode chamar de o original Katsumi Ryu. Até mesmo eu não consigo copiar isso. Alto, médio, baixo, não importa da onde o ataque vier, Katsumi vai poder contra-golpear. Katsumi começava a avançar e o apresentador dizia: Katsumi está fechando a distância, ele não quer esperar. O que o Kenpo chinês fará? Hetsu nessa hora movia seus braços, expandia sua dorsal e todos se chocavam. E o apresentador falava: que diabos é isso? A parte superior do corpo de Hetsu expandiu como um balão. Baki se chocava e pensava: essa técnica é a mesma que eu vi 4 anos atrás em Hokkaido. Será que é o golpe de estourar tímpanos que o Gaia usou? Hetsu colocava a mão na boca e assoprava. Uma massa de ar era disparada e batia nos olhos de Katsumi. E o apresentador falava: o que aconteceu? Algo que não pudemos ver atingiu o rosto de Katsumi? Baki se chocava, via Katsumi lacrimejando e o Kaiô parado à frente de seu oponente. No mesmo instante, Katsumi respondia com seu Seiken na velocidade do som, mas acima desse patamar, Hetsu o acertava antes. Katsumi saía voando para muito longe e o apresentador falava: o que foi isso? O Punho Mech foi derrotado. Logo, o Karatê moderno também foi. Katsumi caía nocauteado, sangrando, e o apresentador falava: a partida acabou. Nos era mostrado o punho de Hetsu fumaceando e o corpo de Katsumi jogado na plateia, onde o local acertado também fumaceava graças a tamanha potência. Ele acabara de ser acertado por uma força capaz de quebrar um sino de 10 toneladas e uma velocidade que ultrapassava o seu punho na velocidade do som. E o apresentador falava: o Kenpo chinês é inspirador. O Punho Mech, a técnica suprema do Karatê moderno, foi destruído por um contra-ataque direto. Chocado, Doppo absorvia aquele ocorrido, pois de forma alguma ele achava que a diferença de níveis seria tamanha. Baki também divagava sobre o ocorrido pensando: então o Kenpo chinês era algo tão forte? Ele via Katsumi vomitando sangue, tremendo, jogado em cima da plateia num único golpe. O apresentador falava: o Karatê moderno falhou. Claramente isso foi uma quebra de expectativas. Quem poderia prever que haveria tamanha diferença? Hetsu observava, via Katsumi tentando se erguer, mas o mesmo caía da mureta, de cara no chão. Ele olhava colapsando e o apresentador continuava dizendo: Katsumi Orochi não está conseguindo respirar, mas mesmo assim, com toda a sua força, ele está se arrastando de volta para a arena. A equipe médica saltava a mureta, mas Katsumi se erguia como podia, porém era claro para todos ali: a partida de fato havia acabado. Ele era segurado pelo Shinpan e Hetsu dizia em alto e bom som: Katsumi, o grande atleta moderno. Foi o que todos disseram. Tentando se manter consciente, Katsumi lutava para conseguir escutar aquilo, e Hetsu continuava dizendo: a velocidade Mech, nascida da aceleração simultânea das juntas usadas num Seiken. Eu elogio o trabalho de ter chegado tão longe em pouco mais de 100 anos. Mas Katsumi Orochi, o lugar onde vocês estão agora já foi passado por nós há 2000 anos atrás. Todos se chocavam ao ouvir aquilo. O orgulho de Katsumi era despedaçado pelo Kenpo chinês, e Hetsu continuava: vou te contar uma coisa, o Kenpo chinês não foi passado inteiramente para o Karatê, então confrontar-nos nesse momento é impossível para o Karatê. Mas estou impressionado que você tenha sido forte o suficiente para levar um único soco meu de frente. Hetsu se virava, saía andando e Katsumi perdia a consciência. De joelhos no chão e desmaiado, só restava o apresentador dizer: é uma derrota completa. E assim, galera, o vídeo vai chegando ao fim. Eu espero que tenham curtido, se sim, like para ajudar o canal, e se não for inscrito, por favor, se inscreva. Caso queiram vídeos exclusivos, é só virar membro do canal. E é isso aí, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.